Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, né, da Monitoria de Ciências Básicas e Biossegurança. Fiquei um tempo sumido porque eu tinha produzido 3 vídeos referente às 3 primeiras aulas que vocês tiveram, né, da disciplina. Vamos dar seguimento hoje sobre a revisão da 4ª aula que vocês tiveram, né, que foi a última aula antes de encerrar o período, o, o primeiro bimestre, né, do primeiro período. E a gente vai fazer essa revisão para entrar na matéria da AV2, beleza? Qualquer dúvida, só me chamar. Meu contato está no final do vídeo. É só me chamar, me dar um oi ou falar lá no grupo que a gente mata essa dúvida, beleza? Então, simbora lá. A gente vai falar também sobre os EPIs. O que são os EPIs? Os EPIs são os equipamentos de proteção individual. Eles são todos os tipos de equipamentos que podem ser lançados em mão pelo trabalhador para protegê-lo acerca da sua interação com as enormes variáveis de risco aos quais ele está exposto. Ou seja, todo equipamento que visa a assegurar uma maior proteção de uso individual para aquele trabalhador, pesquisador, profissional de laboratório, ele vai ser um EPI, né? O EPI ele é regulado pela norma NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele consiste numa série de equipamentos que podem ser os óculos protetores, as luvas, os protetores de face, é, os propés, os aventais, os jalecos, as máscaras, que eu não tenho certeza se eu falei agora, se eu falei eu estou sendo repetitivo, os sapatos fechados, alguns sapatos emborrachados, dependendo do tipo de situação a qual o empregador estiver exposto. Uma mesma pessoa vai usar todos esses EPIs? Não. O EPI ele visa a minimizar o risco ao qual aquele trabalhador está exposto. Se eu trabalho no NB2, eu vou precisar usar aquele equipamento, aquela indumentária que eu pareço um astronauta, né? Que é o traje de proteção com filtro EPA, com visor. Não. Por quê? Porque eu não estou exposto a um risco tão grande, tão elevado, ao quanto a pessoa que trabalha no NB4 e precisa daquele tipo de indumentária, aquele tipo de EPI. Então, o EPI ele vai ser sempre proporcional a um nível de exposição ao qual eu estou exposto. Beleza? Nesse slide a gente vê alguns EPIs, né? A gente vê na primeira imagem uma pessoa com luvas, com jaleco. Na segunda a gente vê pessoas usando máscara, profissionais usando máscaras, luvas, usando capote. Na primeira figura do canto inferior esquerdo a gente vê também pessoas com capote, com máscaras, né, de proteção, com óculos de proteção. No meio a gente vê uma pessoa com luvas, com capote, usando um face shield, touca, usando também a máscara, protetor visual na última figura, com luvas de neoprene, então a gente de látex, na verdade de neoprene. Então a gente vê que ela é muito variável, né? Os EPIs são variáveis de acordo com a necessidade, com o tipo de atividade ao qual aquele pesquisador, profissional de laboratório vai realizar. E os EPIs, seguindo a mesma linha de raciocínio, eles variam de acordo com o tipo de partícula ou o tipo de substância que a gente vai manipular. Então, é necessário o uso de máscara. Mas qual o uso de máscara? A gente tem a N95, a PFF2, a gente tem a N95, a P95, com filtro EPA, a gente tem a máscara cirúrgica. Então, dependendo do tipo de atividade, do ambiente em que a gente vai atuar, o tipo de exposição que a gente vai ter EPIs diferentes para cada tipo de operação. Mesmo caso das luvas, temos luvas de látex natural, temos luvas de látex neoprene, PVC, látex nitrílico. Dependendo do tipo de atividade, a gente vai ter que usar
luvas diferentes de acordo com o tipo de exposição, o tipo de resistência, o tipo de produto químico que a gente vai trabalhar. São variáveis que terminam importando no tipo de EPI que a gente vai usar. Vocês, como futuros coordenadores ou responsáveis por aquisição de insumos do laboratório, é muito importante ter em mente que EPI é de obrigação da empresa, da instituição fornecer para os trabalhadores. Eu vou comprar EPI pelo custo-benefício, eu vou comprar pelo menor custo. Mas nem sempre o EPI de menor custo é aquele que te oferece uma maior proteção, é o mais resistente, é o mais confortável. Todas essas variáveis elas devem ser medidas e pensadas quando a pessoa responsável por aquisição de insumos vai operacionalizar isso. Então, vocês nessa posição futuramente, é importante ter isso em mente. Outra questão é, se tratando de EPI, a gente tem que observar todos aqueles que são vistoriados e recebem um selo de OK do Ministério do Trabalho e Emprego. Se tratando de área da saúde, esse selo do MTL tem que estar acompanhado por uma avaliação da Anvisa. Então, sempre verificar junto à empresa a qual vocês estão contratando para ver se esses equipamentos de proteção individual que vocês estão para adquirir, se eles atendem a essas necessidades, se eles estão dentro desses requisitos, porque isso pode ser objeto de uma inspeção do próprio MTE, isso pode ser apontado e sinalizado a ponto de gerar multas, encargos e até mesmo processos vindos por um possível acidente de trabalho ou uma possível auditoria externa da Anvisa ou do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Beleza? Terminando de falar dos EPIs, a gente vai falar dos EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. E diferente dos EPIs, como o próprio nome sugere, que são de utilização individual e não transferíveis, né? A máscara que você usa você não deve emprestar para o seu coleguinha. Os EPCs eles são instrumentos, estruturas que vão oferecer uma proteção coletiva. Eles são preferenciais sobre os EPIs. Por quê? Porque quando a gente fala de minimização de risco, o mais importante é a gente minimizar o risco coletivo. Porque, tecnicamente, você minimizando um risco coletivo, você não tem que se preocupar em proteger-se individualmente, porque você já está protegendo o coletivo. Imagina você, uma sala totalmente protegida, você não precisa se proteger individualmente porque aquela sala está protegida. No caso de a sala não estar totalmente protegida, você tem que entrar com uma proteção individual para reforçar ou suprir as lacunas que aquela proteção coletiva não foi capaz de obter. É o caso que a gente encontra aqui. A primeira linha de trabalho é de EPC. A gente vai trabalhar com variáveis que vão minimizar o risco de exposição daqueles trabalhadores, seja ruído, seja intervenções químicas, biológicas, físicas, e elas vão consistir em processos que vão minimizar os efeitos negativos de um ambiente sobre a saúde e integridade do trabalhador. Pensando nisso, a gente tem uma série de equipamentos que podem ser citados. Ao longo dos próximos slides, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, sendo alguns dos EPCs que a gente encontra em laboratório, não são todos. O primeiro deles, a gente vai começar falando da capela química. A capela química ela tem a função de causar um processo de exaustão, de exaurir vapores, gases e fumos. Ela se constitui uma barreira física entre as interações de reações químicas dos ambientes do laboratório ao usuário, ao pesquisador, ao profissional de laboratório, que está se expondo àqueles gases que podem ser nocivos, tóxicos, e também contra o derramamento de produtos químicos e até casos de fogo. Na figura abaixo, a gente consegue entender um pouquinho. A gente vê o deslocamento de partículas, né, que diante de uma não capela química e do seu funcionamento incorreto, ele termina tendo contato por reflexão ao pesquisador. A capela química ela objetiva justamente fazer isso, drenar esses vapores, esses gases, de modo a que fique restrito àquele ambiente isolado, que ele não se propague
para além do ambiente externo, né, para além do ambiente isolado de manipulação, ou que seja aspirado pelo próprio pesquisador. Temos o chuveiro de emergência e o lava-óleos. Eles podem aparecer individualmente, a gente pode ter um chuveiro de emergência e um lava-óleos separados. Não é requisito de que essas duas estruturas sejam juntas, mas é mais comum a gente encontrar os dois juntos, até mesmo porque, por conta de recursos, de organização, os dois usarem sistemas hídricos, né? O chuveiro de segurança, assim como o lava-óleos, esses são equipamentos que têm por objetivo fazer uma descontaminação rápida e fácil, sobretudo de superfícies como a pele e de mucosas como os olhos. Né? Eles são usados em situações de contaminação química, né? Que exijam que seja feito um tipo de resposta rápida, para que você lave rapidamente e tire aquela substância de contato à pele e mucosa, evitando e minimizando os ferimentos graves. Aqui a gente tem exemplos de funcionamento, né, do chuveiro de emergência e do lava-óleos. A gente pode ver que há uma quantidade muito grande de água que é acionada através de uma alavanca, normalmente em forma de triângulo, de fácil acesso. Ela é para responder rapidamente, então, mas por que o Luciano está falando que é de um triângulo, que é só puxar? Porque é importante saber que aquilo ali é rápido. É uma emergência, tem que ser rápido. Então, assim, não vou ter um registro para ficar abrindo igual o chuveiro de casa. É uma alavanca, eu puxei, abriu, caiu um jato d'água absurdo, em quantidade, com pressão, com força, para fazer a limpeza, retirar aquele excesso daquele produto químico que está na superfície cutânea, ou no caso dos olhos, né, do lava-olhos, retirar da mucosa ocular. A manta ou cobertor antifogo também é algo que a gente encontra na realidade de laboratórios para proteção coletiva. Ela é usada para abafar focos de incêndio, né? Seja em material ou seja em pessoas. Esse cobertor ele corta o fornecimento de oxigênio rapidamente e pelo tipo de tecido que normalmente tem em sua composição fibra de vidro e sílica, ele termina não sendo comburente, né? E não entra em combustão e termina respondendo bem nesse corte de oxigênio, minimizando a situação, o foco de incêndio. O balde de areia, né, o absorvente granulado, ele é bastante eficiente para neutralizar substâncias químicas perigosas, como álcalis, são substâncias reativas, então se usa esse tipo de... é comum manipular certos tipos de substâncias utilizando o balde de areia como um reduto espacial que fica em torno dessa substância para evitar possíveis danos, possíveis reações exacerbadas e descontrole que possa terminar causando algum tipo de acidente. Os extintores de incêndio que dispensam qualquer tipo de apresentação, a gente sabe que eles são usados em situações de fogo, mas que é importante a gente frisar que nem todo extintor de incêndio ele serve para qualquer coisa. Existem os extintores de classe A, B, C e o CB, que são utilizados dependendo do composto químico deles, né? O A ele é usado, ele é composto por água como uma substância básica, o B ele tem como pó químico, como agente efetor, e o C é o gás carbônico. Então, para o A, a gente vai aplicar em materiais em combustão como a madeira, papel, trapos, fibras, incêndios, né, de origem mecânica. Né? Então a gente vai usar água, extintor do tipo A. O pó químico a gente vai usar em equipamentos elétricos, incêndios que são de origem a partir de equipamentos elétricos ou de líquidos inflamáveis. Né? E o extintor de gás carbônico a gente vai usar para equipamentos elétricos e líquidos inflamáveis também. A cabine de segurança biológica, a gente vai ver que ela é classificada em 3 níveis. As cabines de segurança biológica classe 1, 2 e 3, sendo que a de classe 2 tem algumas subdivisões internas dentro dessa classe. Ela é utilizada com o objetivo de fazer uma proteção ambiental,
na interface de interação com o profissional desses aerossóis que podem potencialmente serem gerados durante a manipulação ou execução de certas atividades que podem vir a infectar. Então, durante a geração de aerossóis por manipulação de certos tipos de substâncias ou ensaios, é necessário que eles sejam operacionalizados dentro de cabines de segurança biológica, justamente para evitar que esse profissional seja contaminado. Esses procedimentos eles devem ficar principalmente atentos às questões de amostras biológicas. Todas as amostras biológicas devem ser feitas dentro de cabines de segurança biológica, né? E prioritariamente a manipulação de amostras com secreções e outros fluidos corporais, durante o processo também da separação do soro. A cabine de segurança biológica classe 1 é a mais simples dentro das CSBs. A gente percebe que o fluxo de ar indicado pela seta azul ele fica dentro da área de manipulação, né, que são as setas em marrom. Ele sobe, né, ele faz a comunicação e sai por um ducto de ar, ou seja, o ar potencialmente contaminado com aerossóis, ele não volta para contato com o pesquisador, ele é drenado por um filtro e jogado para o ambiente externo. Beleza? Ficou claro? Ah, mas esse ambiente externo é totalmente livre, vai jogar o aerossol assim, a partícula microbiana e tudo mais. Não, ele pode ter ele tem um filtro EPA, né, de pequenas partículas aerosólicas no seu ducto. Mas, no entanto, esse ar só vai ser filtrado para jogar para fora. A gente vai ver que a CBS2 ela faz um caminho diferente. A CSB1 ela vai trabalhar apenas com micro-organismos de baixo risco, né? De risco 1 e de risco 2 no máximo. As cabines de segurança biológica classe 2, a gente percebe que há um influxo de ar pela seta azul. Esse influxo de ar ele não vai diretamente para a amostra que eu estou manipulando na bancada. É drenado por uma área interna. Percebam que o ar entra e ele vai para baixo na figura. O ar que vai para baixo nessa pressão negativa, ele vai ser densificado por um filtro EPA que vai fazer um processo de filtragem nele e ele vai retornar para dentro da cabine, para a área de manipulação, já filtrado. Então, nesse caso, eu estou oferecendo segurança para o pesquisador e para a minha amostra. Por quê? Porque o ar que está entrando naquela área de manipulação, ele está sofrendo um processo de filtragem antes de ter contato com a minha amostra. Então, na CSB1, né, na cabine de segurança biológica 1, eu não me contamino com a partícula aerosólica. Mas se houver uma partícula aerosólica no ambiente, ela pode contaminar a minha amostra, porque o fluxo de ar é direto da parte externa para dentro da câmara da cabine. No caso da CSB2, de classe 2, o ar ele não entra diretamente na minha bancada onde eu estou manipulando a amostra. Ele é drenado para essa área inferior, passa por um processo de filtragem e entra na minha área de trabalho. Então ele está livre de partículas aerosólicas, porque tem um filtro EPA ali. O ar que sai? O ar que sai ele vai sofrer o mesmo processo que o ar que acontece com o ar na CSB1, que é o processo de ele subir, passar por um filtro EPA e se conectar com o sistema de ventilação externa. Então, a gente vai ter dois filtros ali, o para a circulação interna do ar e o para a circulação externa do ar de trabalho. A cabine de segurança biológica classe 3, ela é o top dos tops. Ela é a segurança máxima que eu tenho para trabalhar com micro-organismos de classe 1, 2, 3 e 4. Né? A gente lembra que os micro-organismos de classe de risco 4, eles são aqueles que oferecem maior patogenicidade. Eles
têm maior virulência, maior capacidade infectiva, né? Oferecem maior risco de morte para o ser humano, ou para animais, ou para o meio ambiente, de modo geral, né? Então, nesse tipo de cabine, a gente tem uma estrutura totalmente preparada. Normalmente, a sala toda é a cabine biológica de biossegurança 3. A gente tem uma estrutura criada em metal soldado, né, projetada com um sistema de estanqueira de gases, há filtros na área externa, há filtros EPA ou UPA. A UPA é um filtro mais denso que o filtro EPA. Ele é capaz de filtrar 99,9, enquanto o EPA ele filtra 99% das partículas aerosólicas. O filtro UPA, que é caríssimo, ele termina conseguindo atingir 99,9%. Então, assim, é basicamente impossível passar uma partícula aerosólica por ele. Então, são típicos de laboratório de nível de NB4, né? Porque são muito caros e requerem todo um preparo, um treinamento de equipe muito específico, uma indumentária muito específica. Os EPIs das pessoas que operam nesse tipo de laboratório são EPIs densos, evita a contaminação cruzada, né? Esse tipo de cabine de segurança biológica. Então, de modo geral, é o tipo de equipamento que oferece a maior proteção coletiva com relação às outras cabines de segurança biológica. São muito difíceis de ver por conta do custo, por conta do tipo de estrutura, e são típicos do laboratório NB4, conforme eu disse. Há, inclusive, a questão da dupla filtração, né? Antes desse ar ser devolvido para o ambiente externo ou ser incinerado, passar por processo de incineração, esse ar ele sofre processo de dupla filtragem. Então, assim, a gente já tem um filtro de alta eficácia e ainda é duplamente filtrado. É realmente o cuidado que é necessário para isolar esse ambiente e evitar que qualquer tipo de espécie de partícula aerosólica fuja daquele ambiente laboratorial. Aqui a gente vai ilustrar a questão das barreiras de contenção secundária. Aí vocês podem estranhar, falar assim, o Luciano falou 2 horas aqui de barreiras de contenção primária e não falou nada de barreiras de contenção secundária, vai falar super pouquinho, que são só 2 slides. Sim, por quê? Porque a barreira de contenção secundária, ela é mais fácil da gente perceber, porque são estruturas estáticas, são obras, são modificações de layout, modificações de estrutura, modificações da coleta de água e esgoto, modificações em processos de filtragem de ar. São barreiras que a gente cria fisicamente para evitar que partículas estranhas fujam do ambiente interno de um laboratório para o meio ambiente. Então aqui a gente tem, por exemplo, a gestão da coleta de resíduos, que é super importante, que vai ser objeto da nossa próxima fala, layout do laboratório, como a gente está vendo aqui, a questão da bancada, localização de pias, são todas estruturas que devem ser observadas na hora de você montar um layout do laboratório, de modo a que seja capaz de atender as especificidades e crie uma estrutura de segurança para as pessoas que vão operacionalizá-lo. Aí aqui a gente tem a filtragem de ar, a gente tem a gestão da coleta de resíduos novamente, só para ilustrar tudo aquilo que a gente já foi dito acerca de barreiras de contenção secundária. Não quer dizer, friso mais uma vez, que elas sejam menos importantes que as barreiras de contenção primária. No entanto, elas são menos numerosas, então não tem por que a gente se deter tanto acerca de explicá-las, beleza?